Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, terceiro ano? Faltou colocar aqui, né? Terceiro ano. E aí, terceiro ano? Continuando nossos problemas ambientais, principais problemas ambientais. A gente colocou aqui do lado, até para seguir uma ordem e não se perder. Na sequência, o quinto problema ambiental, magnificação trófica. O que é isso? Um nome diferente, né? Uma coisa que a gente às vezes nem estuda muito. Aí quando chegar lá no terceiro ano, a gente vê como isso aqui é importante, né? Tem um mosquito voando aqui, né? A magnificação trófica, ela é baseada no quê? Ela é baseada na cadeia alimentar. Lembra quando a gente deu aula de cadeia alimentar? O que a gente falava? Que a energia, ela vai se perdendo e você só aproveita de cada nível trófico 10%. Então, se você tem aqui 2.000 quilocalorias de alga, o caramujo vai comer a alga e só vai aproveitar das 2.000 quilocalorias 200 quilocalorias. Quando o peixe comer o caramujo, ele vai ter o mesmo percentual de aproveitamento, 20 quilocalorias. O restante se perde sob a forma de calor. Beleza? Isso acontece normalmente numa cadeia alimentar quando a gente está falando de comida, né? Um animal comendo o outro. Na magnificação trófica acontece o quê? Então, na magnificação trófica não acontece isso. Então, algumas substâncias, elas acumulam na cadeia alimentar. Então, magnificação trófica, né? Ou bioacumulação. Bioacumulação. Beleza? Meu U tá com M ali, né? Isso aí, bioacumulação. O que a gente tem? Então, vamos lá, algumas substâncias como agrotóxicos, metais pesados. Então, um exemplo de agrotóxico que aparece muito em prova, o DDT. Metal pesado, o mercúrio. Por que esses dois? O DDT foi o primeiro inseticida a ser inventado. Lá perto da Primeira Guerra Mundial, os caras usavam o DDT para matar pulga, carrapato dos soldados, eles passavam na cabeça do soldado. Aí eles perceberam que o DDT na verdade era um grande veneno. Se muito concentrado, matava até o ser humano, mas diluído, matava tudo que é bicho, inseto, praga da lavoura. E aí, próximo da Segunda Guerra Mundial, os caras começaram, da Primeira Guerra, desculpa, as pessoas começaram a usar o DDT, que é uma substância química, né, à base do cloro, para pulverizar na lavoura. Tranquilo. Eles começaram a pulverizar, as lavouras começaram a não ter mais pragas, a produtividade por hectare aumentou, e aí o DDT foi o cara, né? Passado algum tempo, eles começaram a ver que o DDT não funcionava mais, que ele estava causando resistência. Então isso é uma outra história para quando a gente der evolução. E aí o DDT foi proibido. Mas ainda assim, a gente consegue encontrar DDT em todos os seres vivos hoje do planeta Terra. Por quê? Porque o DDT não é biodegradável. Se ele não é biodegradável, ele é um bioacumulador, ele acumula na cadeia alimentar. Então, os cientistas foram estudar e perceberam que se uma alga tivesse, por exemplo, um exemplo, né? 10 partes por milhão, a gente bota assim, 10 ppm de DDT na sua estrutura química. Quando a gente estudava o caramujo, pegava lá o caramujo, encontrava tipo 207 partes por milhão de DDT. Quando estudasse o peixe pequeno, quando a gente ia estudar o peixe pequeno, via que ele tinha lá 3.000, né, e 75 ppm. E aí os caras encontravam na garça às vezes valores altíssimos, né? Sei lá, 5.000 ppm de DDT. E a garça, muitas vezes, as garças acabavam o quê? Morrendo. Então, foi usando esse tipo de referência nos Estados Unidos, os caras fazendo um estudo com garças mortas, que eles conseguiram chegar nesse estudo da bioacumulação. Eles viam que tinha um lago
onde a quantidade de DDT na água era muito pequena. Mas como a alga absorvia muita quantidade de água, essa água ia entrando na alga e o DDT ia se acumulando. Como o caramujo come várias algas, o DDT entrando no corpo do caramujo ia se acumulando e aquilo acumulando e nunca sai do corpo. Como um peixe come vários caramujos, ele vai ficando com uma quantidade maior de DDT até chegar na garça que come vários peixes, a quantidade é tão grande que as garças morriam. Isso é a bioacumulação. A gente passa por isso hoje, o DDT está no ambiente e a gente vai consumindo pequenas quantidades, porque foi proibido. Se o DDT tivesse liberado, a gente já está consumindo grandes quantidades, até que chegar ao ponto que nós somos o topo da cadeia, nós comemos vários alimentos e a gente ia acabar ficando com uma quantidade tão grande de DDT que nós também morreríamos. Só um minutinho. Voltamos, é que os cachorros aqui são bravos. Então, isso acontece com o DDT. Metais pesados, chumbo, mercúrio, é uma coisa muito comum. Ainda se usa muito mercúrio hoje no Brasil nos minérios clandestinos, né? É um problema, uma prática muito criticada. As pessoas vivem reclamando, mas sempre ainda existe uma grande quantidade de garimpos clandestinos. Às vezes o aluno não entende muito bem como funciona. O mercúrio é aquele que às vezes a gente vê no termômetro, que é um metal no estado líquido. Esse mercúrio ele consegue se juntar ao ouro. Então quando a gente tem pequenas partículas de ouro, que são bem pequenininhas, ou pepitas bem pequenininhas, misturado com a areia, o que eles fazem? Eles jogam mercúrio e o mercúrio mistura com o ouro, junta. E aí você vê aquela bola prateada, grandona de mercúrio, e ali dentro está cheio de pedacinhos de ouro que não estão visíveis. Eles pegam aquilo ali e cozinham, fazem com que o mercúrio entre em ebulição e evapore. Como ele já está no estado do líquido, fazer o mercúrio evaporar é fácil. Então você dá um calor nele e ele evapora. No que ele evapora, as pessoas já vão respirando o mercúrio ali. E esse mercúrio já vai caindo na natureza. E esse mercúrio vai causando sérios problemas. O mercúrio vai acumulando, vai causando vários distúrbios, principalmente distúrbios nervosos. E entrou no teu corpo, não sai mais. Né? Morreu. Você vai morrer, aquela substância tóxica vai para o solo do cemitério, a chuva vai levar, vai para os rios, vai para os mares e vai continuar. Esse é o grande problema. Algumas substâncias são muito estáveis e vão ficar no planeta Terra para a vida toda. Então, hoje, esse tipo de substância que não é biodegradável, ela tem um uso muito restrito. Na época, o DDT era amplamente utilizado, o mercúrio já foi muito utilizado. Hoje, o uso dos dois, né, é restrito, do mercúrio, do DDT, e o DDT é proibido. Ok, galera? Vamos dando sequência. Né? O próximo problema ambiental é a eutrofização. Então, a gente está falando de problemas ligados ao quê? A água, né? Poluição da água. A gente falou muito de poluição atmosférica, agora a gente está falando de poluição da água. A magnificação trófica, que é aqui o sexto problema, magnificação falando doido, né? Magnificação da água. A eutrofização, que é o sexto problema, ele é um problema muito comum no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro. A gente tem alguns lugares em particular. A Lagoa Rodrigo de Freitas, né, os oceanos, Maricá tem bastante eutrofização. O que a gente precisa para... O que é eutrofização? A eutrofização é a multiplicação exagerada, muito grande de micro-organismos. Né? Deixa eu botar aqui, né? Micro-organismos. A gente vai colocar MO, senão fica muito grande para botar. Legal? Micro-organismos. Então, principalmente bactérias e algas, quando elas têm um local propício para se multiplicar, elas vão se multiplicar numa velocidade muito grande,
ocupar aquela área e causar um desequilíbrio, produzindo toxina ou consumindo oxigênio, principalmente. São as duas coisas. Legal? Então a gente já tem aí dois exemplos, as bactérias e as algas. Né? O exemplo mais famoso que a gente tem aqui, né? Que é o exemplo que a gente chama de floração. O que é floração? Floração é quando é alga. Eutrofização é quando são os outros micro-organismos. Um exemplo é a maré vermelha. Então, a maré vermelha, você tem algas avermelhadas que vão se multiplicar em situação propícia, liberando toxinas na água, desculpa. E essas toxinas acabam matando peixes e podendo causar algum problema nos seres humanos, mas sem nada muito grave. O problema da maré vermelha e da eutrofização como um todo são os fatores que levam à maré vermelha, né? O fator principal, você tem que ter o quê? Nutriente. Beleza? O principal nutriente que leva às eutrofizações e floração como um todo é o quê? Fezes. Rico em matéria orgânica, fósforo, nitrogênio e potássio. Né? Quando a gente fala de planta, principalmente, de alga, elas precisam de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso aqui, ó, faz a planta crescer muito rápido. Muito rápido. E nas nossas fezes e urina, principalmente, tem essa quantidade desses três caras. Quando a gente fala de fezes, sempre vai ter urina associado, porque é falta de quê? Saneamento. Então aqui a gente está mostrando o principal problema. Falta de saneamento. Então, problema de água. Outro fator que tem que ter tem que estar quente. Então um ambiente quente, muito calor, principalmente, então é comum quando isso? No verão. Então dificilmente a gente vai ver no inverno agora, né, em junho, julho, que a gente está no dia que eu estou filmando, está em junho, a gente dificilmente vai ver maré vermelha ou eutrofização nos meses de frio. Outra coisa, se falar de alga principalmente, eu tenho que ter luz. Então, outro fator de boa incidência luminosa é o verão. E um quarto fator é disponibilidade de oxigênio. Tem que ter muito oxigênio. Então, quando tudo isso aqui está favorável, o ambiente está com oxigênio, iluminação, tem bastante lixo, esgoto presente, você tem, né, os nutrientes, os fatores, que é a luz, principalmente para a maré vermelha, calor para a eutrofização. Isso tudo faz com que esses seres se multipliquem. Então, quando a gente vê um agente do governo falando que teve maré vermelha, mas que a água está própria para o banho, isso é uma incoerência biológica. Por quê? Porque se está tendo maré vermelha, tem que ter algum tipo de nutriente. E o nutriente principal são as fezes. E se tem fezes no oceano, né, maré vermelha, a gente está falando de oceano, a gente não tem um local adequado para quê? Para o banho, né? A gente vai encontrar ali parasitas e assim vai, que podem ser ruins quando a gente vai tomando banho naquela água. Então, a maré vermelha em si, ela não é nenhum agravante ruim para o ser humano, mas se tem a maré vermelha é porque tinha a presença do nutriente. Então, a gente tem ali um problema. Por que esses caras falam? Porque o chefe deles deve mandar falar, e aí com medo, né, de sofrer alguma retaliação, eles acabam fazendo isso. Então a gente não pode se calar, né? Vocês são adolescentes, em breve vão estar no mercado e vão ter que entender isso. Então os 4 fatores são esses. Legal? Então a gente... Como é que funcionam as etapas? A gente tem aqui um lago, por exemplo, né? Um lago de água doce. Então tá aqui a água, né? Isso aqui é um lago. Beleza? Então eu vou jogar nesse lago aqui uma quantidade muito grande de matéria orgânica, ó. Vou botar aqui, ó. Matéria orgânica, que pode ser fezes. Isso é feito normalmente em lagos de criação de peixe. Para quê? Para crescer os micro-organismos. Esses micro-organismos
desencadear a cadeia alimentar, aumentar a produção deles aqui, para que aumente o consumo dos peixes desse micro-organismo. E aí, com isso, os peixes vão engordando. Mas isso de forma controlada dá para fazer. Agora, quando não tem o controle, é quando o cara joga aqui, tem aquela casinha bem humilde dele, na verdade, e aí ele vai jogar lá as suas fezes. Beleza? Então ele foi lá e jogou suas fezes no laguinho. Terminou, o cara pega o caninho e joga para dentro do lago. Tá ótimo. Só que esse lago tem um limite. Quando passa desse limite, já era. Então, entrou aqui a matéria orgânica. O que vai acontecer? Micro-organismos aeróbicos vão consumir isso aqui, porque está cheio de oxigênio. Ó. Eu tenho muito oxigênio, os micro-organismos aeróbicos vão se multiplicar. Esses micro-organismos aeróbicos se multiplicam tanto que eles vão consumir o oxigênio da água. Resultado, a água fica sem oxigênio. Então, passado um tempo, esses micro-organismos aeróbicos vão morrer porque a água vai ficar com pouco oxigênio. Se liga que não é o oxigênio da água, né? É o oxigênio dissolvido na água. Belezinha? Quando isso acontece, você passa a ter morte dos micro-organismos aeróbicos e multiplicação de micro-organismos anaeróbicos. Então vocês podem ver uma paradinha chamada DBO, demanda biológica de oxigênio. Então, se você tem uma alta demanda biológica de oxigênio, os micro-organismos aeróbicos vão se detonar, se multiplicar. Aí eles consomem o oxigênio todo, a demanda biológica cai, o oxigênio cai, eles morrem e aí vem os anaeróbicos. Esses caras aqui, muitas vezes liberam H2S. Isso aqui é ácido sulfídrico, tem cheiro de ovo podre, beleza? Esse cheiro aqui que sai pro ar dá aquele cheiro de vala, quando aquilo ali está tudo morto e podre. Isso acontece muito na Lagoa Rodrigo de Freitas, quando tem despejo de esgoto, que geralmente dizem que é esgoto clandestino, né? Isso pode acontecer em lagos, lagoas e rios. Em rio um pouco menos, porque a chance de acontecer é menor, porque o rio corre. E aí ele consegue levar a matéria orgânica e diminui isso. Mas pode acontecer em lagos. Numa criação, por que não acontece a multiplicação de micro-organismos anaeróbicos? Porque o cara bota um aerador. Eles jogam, são pás que batem a água ou botam oxigênio ali, bomba de oxigênio. Então ele vai aerar. Aerador. Ele vai aerar, botar oxigênio ali, para que esses micro-organismos se multipliquem e o peixe consuma aquilo ali. O problema é quando você tem peixes aqui dentro, mais os micro-organismos aeróbicos e não tem o aerador, os micro-organismos vão consumir o oxigênio, vai acabar o oxigênio, vai vir os micro-organismos anaeróbicos e o que vai acontecer com o peixe? Não vai ter mais oxigênio, os peixes vão morrer. Aí o peixe faz o que normalmente? Vem respirar o ar. Coitado, a maioria dos peixes, quando respira o ar queima as brancas e ele morre. Mas ele vai tentar. Então fica cheio de peixe boiando, tentando respirar, e esses peixes acabam morrendo. Alguns peixes respiram ar, né? Existem esses tipos de peixe. Por exemplo, o pirarucu, ele respira o ar atmosférico. Se ele ficar dentro d'água, ele morre afogado. Olha que viagem. É um peixe da floresta amazônica. Então ele precisa vir respirar, então ele dá uns saltos para pegar o ar. Mas isso não é comum. Então, de modo geral, esses peixes acabam morrendo porque eles pegam o oxigênio dissolvido dentro da água. Beleza? Então, vamos para o nosso sétimo problema, que é o lixo. Então, a gente tem hoje, nas grandes cidades, um dos maiores problemas das grandes cidades é o lixo. Porque o lixo ele pode ser comercialmente atrativo ou não. Ele pode ser reciclado, mas o lixo é um grande problema hoje, né? Por que o lixo é um grande problema? Porque tem um custo de coleta, descarte adequado e reciclagem. Mesmo para reciclar, às vezes reciclar alguma coisa é mais caro do que usar ela nova. Então, às vezes a gente vê campanhas de reciclagem
né? Meu pai trabalhou a vida toda com reciclagem, trabalhei, eu já fui muito no lixão ajudar meu pai, aqui no Jardim Gramacho. A gente vê às vezes o produto reciclado, ele vem com uma qualidade inferior e às vezes a produção dele, desde a coleta, tudo feito de forma adequada, você acaba tendo um custo maior às vezes do que o uso, por exemplo, do petróleo ou o uso de material. O alumínio, por exemplo, vale a pena, porque o custo da produção do alumínio é muito alto, ele gasta muita energia elétrica. Mas algumas outras coisas, aquilo ali fica balançando e aí o custo passa a ser o quê? Aí que entra o lance. O custo daquilo ali, ele é ambiental. E isso que as pessoas têm que entender. A gente não pode só usar o valor agregado, o valor daquilo ali é real, e sim o valor agregado. O que o ambiente está lucrando com aquilo na reciclagem. E isso é importante da reciclagem. Quando a gente fala de lixo, reciclagem, reutilizar, reaproveitar, repensar, beleza? Tudo é importante. As regras dos 3 R's, elas entram aqui no lixo, que já não são 3, são mais de 5, e a gente está falando até deles aqui. Quais são os principais tipos de lixo? Lixo doméstico, domiciliar, industrial, hospitalar e o nuclear. Então, quando as cidades começaram a crescer, o lixo passou a ser um incômodo e tinha que jogar ele em algum lugar. Todos esses. Então, num primeiro momento, jogaram nos rios, depois fizeram os aterros sanitários, né, que na verdade eram verdadeiros lixões, e aí começaram a jogar em qualquer lugar. E aí começou a ter problema. Junto com isso vem rato, a destruição do ambiente, a destruição da água, né? O lixo nuclear é um lixo que dura muitos e muitos anos. Nem todo lixo se recicla na natureza, entra no ciclo da matéria e a gente tem um problema, né? Lixo doméstico é aquele lixo produzido pela nossa casa, pelo ser, né, pelas casas de um modo geral. Esse é o lixo que tem um grande volume também. Os dois lixos que têm grande volume, o industrial e o doméstico. Esse lixo ele é caro porque tem que coletar na casa, levar até um aterro sanitário, fazer a separação da matéria orgânica e do que é reciclado, e aí você tem o lixo preparado para aquilo ali. O industrial são as sobras da indústria, que algumas a gente não sabe nem o que fazer. Tem produtos químicos que ninguém sabe nem o que fazer, nem como utilizar. Então é um lixo muito específico, muito difícil, né? O Rio de Janeiro hoje ele tem um reservatório de lixo industrial e lixo químico na bacia da Baía de Angra dos Reis, em Itaboraí, em Itaguaí, né, que tem até um porto, próximo do porto,